Olá, bem-vindo ao nosso canal. Antes de tudo, se você é um apoiador, muito obrigado, pois sei que seu like tá garantido, mas se você veio criticar, seu comentário vai ser encaminhado à central do mimimi. O presidente Jair Bolsonaro prometeu fazer um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, ONU, com verdades sobre o Brasil. O pronunciamento está marcado para terça-feira, 21, e marca a abertura do encontro multilateral. Na próxima terça-feira, estarei na ONU, participando com um discurso inicial daquele evento. Podem ter certeza, lá teremos verdades, realidade do que é o nosso Brasil e do que nós representamos verdadeiramente para o mundo, declarou Bolsonaro no lançamento de projeto de revitalização da Bacia de Urucuia, na cidade de Arinos, MG. Ele estava acompanhado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Marcos Correia PR. Jair Bolsonaro voltou a afirmar que só Deus o tira da presidência da República. Bolsonaro voltou a dizer que só Deus o tira da presidência da República, embora tenha lamentado nas palavras dele pelo que sua família e amigos sofrem com seu cargo, apesar das dificuldades, dos ataques, das calúnias, difamações, entre outras barbaridades. Vale a pena ser presidente da República, porque uma das coisas que mais me conforta é saber que naquela minha cadeira em Brasília não está sentado um comunista, afirmou o chefe do Planalto. Vamos vencer essa batalha, vamos aos poucos mudando o destino do Brasil. Tudo pode ser renovado, como renova o Executivo, o Legislativo e também o Judiciário, voltou a dizer. Também em uma insistência de retórica, Bolsonaro, mais uma vez, alertou apoiadores sobre o julgamento marco temporal suspenso no Supremo Tribunal Federal, STF. O produtor rural tem que se preocupar com isso. Queda do marco temporal coloca em risco a segurança alimentar no Brasil e no mundo como um todo, afirmou-se ratificada pelo Supremo. A tese do marco temporal obrigaria comunidades indígenas a comprovarem que estavam no seu território em 1988, momento da promulgação da Constituição Federal, para validar a demarcação da terra, desprezando as suspeitas de irregularidades na compra de vacinas expostas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid. Bolsonaro também repetiu no evento que o Brasil está completando 2 anos 8 meses sem uma denúncia sequer de corrupção. Comitiva ao presidente Jair Bolsonaro vai levar para a Assembleia Geral das Nações Unidas uma comitiva oficial de 15 pessoas. Além de 3 intérpretes, o grupo inclui 8 ministros, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, o filho deputado do presidente Eduardo Bolsonaro, e o advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitz. Como convidado especial mais cedo, em conversa com apoiadores, Bolsonaro disse que viaja no domingo para Nova York, nos Estados Unidos, onde será realizado o evento. A estada de Bolsonaro e equipe em Nova York se dará de 19 a 22 de setembro, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União, que lista os integrantes da comitiva imunização. A ONU confirmou ontem que não exigirá comprovante de vacinação contra Covid-19 das autoridades que estarão presentes na próxima 76ª Assembleia Geral, marcada para começar na próxima terça, 21, em Nova York. A notícia é positiva para o presidente Jair Bolsonaro, que fará o tradicional discurso de abertura, e tem dito que vai pensar se vai se vacinar após todos os brasileiros serem imunizados antes da nova orientação. O presidente da Assembleia Geral da ONU, Abdullah Chad, comunicou aos diplomatas do mundo todo que defende a exigência da cidade sede do evento de comprovante de vacinação contra Covid-19 para liberar a entrada no plenário, onde acontecerá a Assembleia em transmissão ao vivo pelas redes sociais. Na quinta-feira, 16, Bolsonaro confirmou que viajará a Nova York e disse ainda que seu discurso será tranquilo e objetivo. Disse também que defenderá a tese do marco temporal no início do mês. A entidade demonstrou preocupação pelo modo como as pautas indígenas têm sido tratadas no Brasil. É uma tradição o presidente brasileiro ser o responsável pela abertura do evento. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, presente na live de ontem, também irá à Assembleia Geral da ONU. 2 episódios foram fundamentais para a mudança na orientação das Nações Unidas. O primeiro foi uma declaração da Rússia de que a exigência do documento seria discriminatória. Na sequência, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse em entrevista à Reuters que não pode dizer a um chefe de Estado que não estiver vacinado que ele não pode entrar nas Nações Unidas. Circulação limitada. Ainda que possa acessar a ONU sem vacina, Bolsonaro terá circulação limitada na cidade de Nova York desde segunda-feira.
13. A Prefeitura passou a fiscalizar a regra estabelecida em agosto que exige comprovante de vacinação para entrar na área fechada de bares e restaurantes. Por exemplo, os clientes precisam comprovar que receberam ao menos a primeira dose de alguma das vacinas aprovadas nos Estados Unidos ou pela OMS. Caso contrário, só é possível realizar refeições, por exemplo, na área externa dos restaurantes. Na última quarta, o prefeito nova-iorquino, Bill de Blasio, afirmou que a cidade vai fornecer testes de Covid-19 de graça e doses da vacina da Janssen, de dose única, do lado de fora da sede da ONU com pandemia. Cirurgias eletivas têm queda de 25,9% no primeiro semestre no país. Presidente veta artigo incluído na MPO. Presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que reformula a estrutura de cargos em comissão e funções de confiança do governo. Ao fazer a sanção, Bolsonaro vetou um artigo incluído pelo Congresso que estimulava que a contratação teria que passar por critérios técnicos. A regra seria aplicada para os chamados cargos de livre nomeação da administração pública, como assessores, secretários, diretores de órgãos, mas não para ministros. Por exemplo, o veto pegou de surpresa especialistas, que criticaram a decisão de Bolsonaro. Era uma coisa branda, uma coisa muito sensata, era uma possibilidade de fazer o processo. Não era obrigatório, mas se não faz justifica porque não fez. Era muito bem desenhado, afirmou Weber Sutti, do movimento Pessoas à Frente, grupo criado no ano passado para se tornar uma espécie de área de recursos humanos de apoio ao poder público brasileiro. O artigo vetado determinava que um decreto estabeleceria os procedimentos para as nomeações dos cargos, como definir quais autoridades seriam responsáveis por cada nomeação nos órgãos federais. A parte da medida que foi excluída pela presidência também determinava a realização de uma pré-seleção para testar a experiência, o conhecimento prévio e as competências do candidato ao cargo no governo. Caso a autoridade delegada de fazer a nomeação optasse por não fazer a pré-seleção, teria que expor os motivos em ato fundamentado a ser publicado no perfil da posição e do currículo do selecionado. Uma das principais bandeiras da campanha presidencial de Bolsonaro em 2018 foi ancorada em críticas ao loteamento do governo e na defesa de uma composição técnica da equipe do Poder Executivo no plano de governo, que foi enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O presidente fez críticas diretas ao loteamento do Estado. Apesar disso, desde 2020, o chefe do Poder Executivo tem cedido espaço no governo para o Centrão. Além disso, empresas ligadas ao governo, como a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevas, foram nomeadas por indicados políticos, ao ponto de o órgão ter sido batizado nos bastidores como Estatal do Centrão. O especialista afirmou que a regra vetada permitiria ao governo procurar candidatos com capacitação para estas vagas. Imagina que tem um diretor do Ministério da Saúde ou um secretário nacional. Essas pessoas têm que ter conhecimentos e habilidades muito específicas para fazer frente e gerir os recursos gigantescos que estão nas mãos deles, afirmou. De acordo com Weber, a medida equilibra capacidade e mérito com confiança, e é adotada por países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, grupo econômico composto por países desenvolvidos. Nos Estados Unidos você tem o USA Jobs, que tem todas as vagas de governo com o perfil todo mundo que quiser se candidatar para aquela posição, pode se candidatar. Disse, você sabe para que você vai ser contratado, que resultado você vai entregar, e você faz um processo para garantir que a pessoa que vai ocupar essa posição é a mais bem preparada para esse desafio, completou para Weber. O trecho vetado era algo brando. Ele ressaltou que não havia uma obrigação para o governo federal adotar a pré-seleção, e que bastava expor os motivos para a não realização para que a medida não precisasse ser aplicada. Ele é opcional, não é obrigatório. A gente sabe que tem um caminho para poder mudar a mentalidade com a qual a gente olha os cargos de liderança. Infelizmente, disse sem a necessidade de explicar o motivo da falta da pré-seleção. O especialista avalia que o governo comete um retrocesso caso a pessoa não faça. Não tem nenhuma questão envolvida. Isso não cria nenhum incentivo capaz de garantir que o Brasil avance para políticas modernas de ocupação das posições de liderança em governo. Para ter validade permanente, um veto presidencial precisa ser confirmado em uma votação no Congresso. O integrante do movimento Pessoas à Frente afirmou que, antes da pressão pela derrubada do veto, o grupo vai tentar dialogar com o governo federal para que mude de ideia, e um novo decreto regulamenta a pré-seleção. Ao justificar o veto, o governo afirmou:
Que o trecho invade competência privativa do Presidente da República, por retirar a autonomia do chefe do Poder Executivo de definir os procedimentos para a realização de contratações. O Palácio do Planalto também afirmou que a proposição comete vício de inconstitucionalidade, tendo em vista que, ao dispor, por meio de emenda parlamentar, sobre criação ou definição de competências de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, viola o princípio constitucional de harmonia e independência entre os poderes. O texto aprovado pelo Congresso e sancionado por Bolsonaro determina que os cargos de comissão do grupo direção e assessoramento, que variam entre os níveis 1 a 6, passam agora a ser chamados de cargos comissionados executivos, CCE. Esse tipo de cargo não é exclusivo para servidores e também pode ser ocupado por pessoas de fora da administração pública, desde que atinjam requisitos mínimos. O texto determina que 60% dos cargos, no entanto, fiquem com funcionários públicos.